Vamos embora com muitas notícias aqui no Raiz Tricolor sobre o Fluminense nessa quarta-feira. A gente começa aqui falando sobre uma festa, ou melhor, várias festas que são planejadas pelo Fluminense nos pontos do Rio de Janeiro. Durante a final da Libertadores, a ideia do Fluminense, segundo o Vitor Lessa, é que o Fluminense coloque não só um telão nas Laranjeiras, né, como já era esperado, mas também várias outras festas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Eu venho falando aqui já há algum tempo, você que não vai estar no Maracanã, no jogo, saiba que na cidade do Rio de Janeiro a gente terá vários maracanãs, né? Seja em pontos como já teve antigamente, no Sambódromo, pode ser que tenha alguma coisa na Zona Oeste, a gente não sabe ainda. Hoje, um dos problemas para isso é que, no final das contas, você precisa passar o jogo, né? No telão vai ter que passar o jogo, né? A galera não vai se reunir para ficar sentada trocando ideia ouvindo no rádio. E, para isso, a Conmebol depende de autorizar. Tava até se falando sobre uma fanfest que a Prefeitura do Rio queria organizar na praia de Copacabana, enfim, o que vai ser um risco, dado uma outra notícia que a gente vai abordar aqui. Mas até para isso a Conmebol precisa autorizar, porque envolve a transmissão pública da final. Enfim, você que não tem ingresso ainda para ir, vai poder encontrar alguma festa dessa aqui pelo Rio de Janeiro. Olha melhor, lá pelo Rio de Janeiro. A outra notícia que eu falei que linka com essa, que pode ser um pouco de perigo, é que o Júlio Parroni, um jornalista da TIC Sports lá da Argentina, falou que a direção do Boca Juniors espera cerca de 150 mil torcedores do Boca aqui no Rio de Janeiro para a final. Segundo ele, as praias de Copacabana e os arredores do Maracanã, até onde a operação do estádio permitir, né, a entrada, certamente estarão cheios de torcedores que viajarão para experimentar a final de perto. Assim, é um perigo. Eu não duvido, duas coisas que eu aprendi, né, nesse ponto. Uma é que jornalista argentino é meio maluco, né? Esses dias eu vi uma matéria até do Diário Olé chamando, né, fazendo a chamada ali do lançamento da nova camisa verde do Fluminense, verde e rosa, falando que o Fluminense tinha o rosa do Inter Miami, porque o Inter Miami é o time que o Messi tá, então tudo pra ele gira em torno dos seus, né, da Argentina e dos seus. Então assim, não duvido também da maluquice da mídia argentina e da supervalorização, parece a mídia brasileira falando de torcida do Flamengo, que tinha 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, hoje em dia deve ter 95 bilhões de flamenguistas já, eles vão aumentando o número igual doido, então também não duvido dessa superestima ali, superestimado de 150 mil torcedores. E a segunda coisa que eu aprendi a não duvidar é não duvidar da maluquice de argentino. Na Copa do Mundo a gente viu como tinha um monte de argentino pelo Rio de Janeiro, principalmente, mas por outras cidades do Brasil, que nem ingresso tinham. Eles botam 75 pessoas dentro de uma Kombi velha e chegam no lugar. Então também aprendi a não duvidar da maluquice de argentino. Fato é que, se isso de fato acontecer, esses argentinos que não estarão dentro do estádio estarão assistindo o jogo em algum lugar, né? E se esse lugar for um lugar onde também tem uma concentração de tricolores, pode ser problemático. Tem um detalhe também, é que eu vi as notícias, alguns meios jornalísticos da Argentina que estavam falando esse negócio dos 150 mil torcedores, falando assim, não, é porque tem muito torcedor do Boca também que tá no Brasil. E é óbvio, né? Assim como teve a Liga dos Urubus lá da LDU e tal, é óbvio que a gente vai ver também vascaíno, botafoguense, flamenguista, torcendo pelo Boca Juniors, ainda mais o Boca Juniors, que é um time que tem muita camisa vendida já pro Rio, muita gente tem camisa, não é a mesma coisa da LDU, né, que era difícil de arrumar. E outra, isso é perfeitamente normal, tá? Meu amigo, se o Botafogo chegar na final com o Nacional do Uruguai, eu sou muito nacional, porque eu estaria em desespero do Botafogo ganhar a Libertadores antes da gente. Se o Vasco chega numa final contra o River Plate, eu seria muito River Plate. Porque, obviamente, o Vascaíno sabe, pô, se o Fluminense ganhar, empata com eles. Em Libertadores e em títulos passa até a ter mais, né? Eles vão querer jogar um Sul-Americano de 48, a gente joga nossa Copa Rio, cada um com suas coisas, né? Enfim. Então, óbvio, e flamenguista, então, não preciso nem falar, né? Fui muito Palmeiras, por exemplo, já. Então tem esse efeito também, óbvio, isso é normal. Então, vamos ver, né? 150 mil, eu acho um número meio surreal, cara. 150 mil é muita gente, galera.
Muita gente. Eu vi, foram quase 4 mil ali, né, pra Argentina de tricolores. Meu amigo, eu vi os voos que estavam saindo, pô. O cara do aeroporto falava, cara, a gente sabe os horários do voo pra Argentina pela quantidade de tricolor passando aqui no raio-x, o cara tava falando. E isso porque eu tava indo 2 dias antes do jogo, eu tava indo na segunda, o jogo era na quarta. Ele falou, nesse final de semana só passa tricolor por aqui. Então, assim, 150 mil é muita gente. Mas, enfim, não, aprendi a não duvidar de argentino também. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista e sou tricolor. Seguindo aqui com as notícias, a gente fala sobre o jogo contra o Corinthians agora nessa quinta-feira. 32 mil tricolores confirmados para essa quinta-feira, segundo a última parcial divulgada pelo Fluminense. E aí a gente precisa colocar isso daqui em pratos limpos, né? Primeiro ponto, vai ter mosaico do Cartola, vai ter coisa legal, sim. Tá? Até vazou umas fotos aí, eu não vou botar aqui porque quem quer saber, procura. E às vezes tem gente que gosta de ser surpreendida pelo mosaico, então não vou colocar aqui não, mas enfim. Vai ter mosaico ali do Cartola, vai ter coisas legais na quinta. É o último jogo no Maracanã antes da final. Enfim, então tem os atrativos. 32 mil pessoas antecipadamente na terça ainda é um bom número. A média do Fluminense no Campeonato Brasileiro no Maracanã é um pouquinho maior do que isso só. A média, acho que do Fluminense no Brasileiro é um pouco menor, mas tem jogo em Volta Redonda, por exemplo, né? Mas no Maracanã a média é um pouquinho só maior do que 32 mil, ou seja, a gente tá dentro da média. Dito isso, assim, cara, vamos lá. É o último jogo antes da final. Eu esperava... Até tava trocando ideia com um colega meu que vem de Recife pra esse jogo, de Fortaleza pra esse jogo, e ele me perguntou sobre público, eu falei, cara, acho que o movimento não tá tão forte ainda por causa dessa questão do ingresso pra final. Mas a partir de segunda noite, terça-feira, quando a galera que já conseguiu ou não conseguiu ingresso decidir perceber o jogo do Corinthians, vai esgotar rápido. E não esgotou. Se você abrir agora, eu não consigo abrir porque eu fiz o check-in pra dar até o ingresso pra esse meu amigo. Mas se você for olhar lá, cara... Pô, tem um monte de setor disponível ainda. A Sul já esgotou, mas assim... Pô, era jogo pra esgotar ingresso, assim. Desculpa, eu não sei, é 9h30 da noite, tem todos aqueles problemas, eu sei disso. Mas, assim... Eu não consigo ver nenhum motivo... O adversário é um time grande. No Brasileirão a gente tem uma ótima campanha dentro de casa, só perdeu o Botafogo. Não vejo tantos motivos assim pra poder não ir, entendeu? Eu vejo muitos motivos pra ir. Pra não ir, eu vejo os motivos de sempre. Tipo, o jogo vai terminar tarde, óbvio. É meio de semana. Estamos do meio pro final do mês, então o cara que não é sócio não vai bancar. Sei lá, enfim. Meio estranho. Gostaria que tivesse mais público. Acho que nessa a gente... E eu falo a gente porque, né, eu sou tricolor também, né? Isso, o palco da em Chico, da em Francisco, da em mim também. Então, acho que a gente deu uma vai farrapar se não tiver pelo menos ali próximo a 50 mil nesse jogo. Cara... outra notícia que tem a ver um pouquinho com o jogo contra o Corinthians é sobre o Nino. O Eduardo Barros foi num programa do Sport TV, na segunda noite ainda, e falou que ele não podia cravar, né, porque ele não tinha o resultado dos exames na mão, mas ele tinha confiança de que o Nino jogava a final da Libertadores, mas me parece meio óbvio que o Nino não joga contra o Corinthians, né, isso já é muito, muito óbvio. Quem reapareceu agora foi o David Braz, ele voltou a treinar, deve ficar à disposição para a final da Libertadores também, né, no banco de reservas, mas também ainda não deve... talvez esteja à disposição, talvez não, para o jogo contra o Corinthians. Fato é que, com a volta desses jogadores, né, o Nino não atuou na data FIFA, mas está fora do jogo, a gente vai ver um time provavelmente sem Nino contra o Corinthians, e o desempenho, uma reportagem do Lance mostrou que o desempenho não é muito bom não, cara. É complicado, tá? O desempenho sem Nino cai bastante, sem Nino e Felipe Melo, principalmente. A gente não sabe ainda quem vai jogar, deve ser Marlon nessa quinta-feira, mas isso a gente fala um pouquinho mais no pré-jogo, tá? Só pra vocês saberem assim, sem Nino, no ano, foram 6 jogos. A gente perdeu pro The Strongest por 1-0, tá? O time reserva, mas perdeu pro São Paulo por 1-0, ganhou do Palmeiras por 2-1, ganhou do Fortaleza por 1-0, mas empatou com o Atlético Paranaense e perdeu pro Cuiabá. O desempenho não é tão agradável assim, né? Só falando de seleção, tá? É importante a gente falar de 2 seleções, né? A primeira é a seleção da Colômbia. John Arias passou em branco nessa data FIFA, né? Não fez gol, não deu assistência. A seleção
colombiana dessa vez empatou em 0-0 com o Equador lá em Quito. A Colômbia teve um pênalti, inclusive, cobrado pelo Luiz Dias, que é do Liverpool, né? O Luiz Dias perdeu, bateu no canto, o goleiro pegou. John Arias, assim, se você pegar ali os melhores momentos, você vai ver um bom chute do John Arias de fora da área, contando ali com a questão da altitude, né? O John Arias é um jogador que jogou durante uma boa parte ali da sua carreira antes de chegar no Fluminense na altitude de Bogotá. Bogotá tem 2.600, Quito tem 2.800, então ele já tinha ali, por mais que ele esteja fora de lá há um tempo, já tinha ali uma certa experiência, deu um chutaço, espalmou bonito lá o goleiro Ramírez, o goleiro do Equador. John Arias atuou os 90 minutos, tomou um cartão amarelo, não produziu tanto, né? Além disso, 0-0 ficou aí pro John Arias. Não foram duas ótimas atuações de John Arias, mas também longe de serem atuações ruins, né? A Colômbia tá na 5ª posição nas eliminatórias com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, não perdeu ainda. Só a Colômbia e a Argentina que não perderam. Já o Brasil, onde a gente tinha o Nino, que já voltou lesionado, o André, que não entrou no jogo contra o Uruguai, e o treinador Fernando Diniz. Diniz tomou uma taca de 2-0, uma derrota que o Brasil não tinha 40 anos por Uruguai, perder por 2 gols de diferença. Perdeu a primeira jogo nas eliminatórias, se eu não estou enganado, desde a era Dunga. Olha só há quanto tempo. Enfim, situação chata. 2-0 para o Uruguai contra o Brasil. Brasil escalado no 4-2-4, e a prova disso, eu vou até botar uma resposta do Diniz aí, que eu acho que fala um pouquinho com a gente do Fluminense. O que a gente viu o Brasil fazendo dá medo em relação ao Fluminense, cara. E eu não... Óbvio, são jogadores diferentes, óbvio tudo. O Neymar foi escalado como o Ganso e oferece mais oportunidades ali, mais formas do que o Ganso, recompõe um pouco melhor, mas o time do Brasil ficou exposto, não conseguia criar, tomou 1-0, é bem verdade. O Uruguai não tinha criado chance até então também de fazer o gol, mas depois do 1-0, o Brasil continuou muito exposto, e depois da lesão do Neymar, quando ele botou o Richarlison, escancarou o 4-2-4 de vez. Não gostei da atuação e me preocupou. Ver a resposta só aí dada pelo Fernando Diniz, quando ele foi perguntado se o time não estava sem criação, né, após a saída do Neymar, se não estava sem criação. Lembrando que o 4-2-4, uma das minhas reclamações é sempre isso. Fica um buraco no meio de campo se os laterais não participarem muito do jogo e os pontas também, né? Depende de uma movimentação constante e gigantesca, e além de deixar o time exposto a contra-ataques. Olha a resposta aí só do Diniz. E transpõe essa resposta para o Fluminense. A pergunta ela é aquela da análise do jogo, é a chance que o técnico tem para explicar o que aconteceu, quando é sucesso e quando não é, e quando é o insucesso. Mas dentro dessa análise eu queria um ponto a ser tocado. O Brasil não carece, e aí eu digo grupo ou no jogo de hoje, de articulação no meio campo. Hoje, quando o Neymar saiu, você até lançou mão do Richarlison no lugar do Neymar. Não ficou faltando articulação ali no meio campo e aí o jogo acabou comprometido também? Primeiramente, boa noite. A gente tem uma certa tendência a fazer análises mais simples para problemas mais complexos. Se tivesse razão no que você está falando, com o Neymar a gente teria tido muita profundidade, muita chance criada, e não foi o que aconteceu. No segundo tempo, a gente foi até levemente melhor do que foi o primeiro tempo. O time como um todo hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir, e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E repito, no segundo tempo teve até um pouquinho mais de articulação, a gente conseguiu chegar pelos lados, a gente nem conseguiu finalizar no primeiro tempo. Então o time não teve bem na parte de criação. O time do Uruguai também pouco criou, foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no gol no primeiro tempo e a gente não deu nenhum. No segundo tempo, acho que eles deram 4 e a gente deu 3. E tomamos 2 gols de falhas
que a gente não pode cometer, 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Então essa é a análise do jogo. Não foi um bom jogo do Brasil, e o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro. A gente já viu entrevistas assim no Fluminense, né? Inclusive com aquele início falando soluções simples para problemas complexos, né? Não acho que a culpa seja só do Diniz. Jogadores foram muito mal, né? Você olha o trio de ataque da seleção, ou melhor, o quarteto de ataque da seleção, não parece que é o Neymar, o camisa 10 há mais de quase 10 anos. O Vinícius Júnior, ponta do Real Madrid, jogador do Arsenal, outro do Real Madrid, o Rodrigo, enfim, né? Pra gente fechar a última... Eu nem falei do Casemiro, né? A partir do Casemiro, inacreditável. A última notícia, o Gerson Júnior, repórter da Rádio Brasil, colocou um tweet de que 3 árbitros despontam como favoritos para comandar a final da Libertadores, entre Fluminense e Boca. Quais são esses 3 árbitros? O colombiano Vilmar Roldan, vou falar dele já. O uruguaio Esteban Stoic e o chileno Piero Mazza. O Piero Mazza eu tenho menos referências dele, mas ele apitou Fluminense e Argentino Júnior, foi o cara que expulsou o Marcelo. Eu já falei 200 vezes, cara, se eu sou árbitro naquela partida, eu também expulsava o Marcelo. Por mais que tenha sido sem querer, por mais que tenha sido tudo, olhar aquela imagem seria um impacto absurdo. Então eu não consigo culpar o árbitro de campo por ter expulsado após olhar a imagem e tal, enfim, é uma decisão que eu entendo. O problema foi a punição depois. O uruguaio, o Esteban Ostoic, enfim, né? Esse daí é um que todo mundo tá lembrando que ele apitou Fluminense e River Plate e expulsou um jogador, chegou a expulsar um jogador do River, né? Pois eu me lembro de outro jogo desse Esteban Ostoic, faz tempo, eu sei, mas quem bate esquece, quem apanha não esquece. Ele apitou o Fla-Flu da Sul-Americana em 2017 e foi aquele legítimo árbitro que ia crescer mesmo na Conmebol. Porque depois que o Flamengo faz o gol de empate, o 3-3, do William Arão aos 38 do segundo tempo, o jogo não acontece depois disso, o Diego Alves cai 2 vezes no chão, ele dá 2, 3 minutos de acréscimo e acaba até antes do tempo. É ridículo o quanto ele foi condescendente com a cera, e eu já vi outros jogos que ele apitou e teve cera e ele foi condescendente também. Isso para um jogo entre Fluminense e Boca aqui no Maracanã me dá muito medo. E o outro é o Vilmar Roldan, desculpa, é o Hector Baldassi 2023 Edition. Oi, Diniz. Não tenho a menor confiança no Vilmar Roldan, tá? Apitou 2 jogos do Fluminense nessa Libertadores, o jogo contra o River lá na Argentina, o pênalti que ele deu lá foi pênalti mesmo, e o 3-1 contra o Sporting Cristal na estreia. Mas pegando como árbitro, olhando assim os 3 hoje, eu iria fácil de Piero Mazza. Meu sonho mesmo de apitar seria o Alex Herrera. Aliás, Alex Herrera? Não, confundi. Alex Herrera é o venezuelano que apitou o jogo do Brasil agora. E que apitou o Fluminense e Argentino Júnior também, o do Maracanã. É o Jesus Valenzuela, que é o venezuelano que apitou o jogo contra o Olímpia e o jogo contra o Inter. Os 2 jogos de classificação do Fluminense, e eu já falei... Gabriel, só pro Fluminense... Não, durante o jogo eu elogiei a arbitragem, tanto contra o Olímpia quanto contra o Internacional, tanto inclusive contra a gente. Quando o Germancano se joga na reta final do jogo, não é pênalti, ele olha e fala bem assim, vai ficar aí jogado, quer fazer cera? Dane-se, seu time vai ser atacado com 1 a menos e manda o Inter rolar a bola, assim, na teoria era contra a gente, né? Mas foi totalmente correto, não caiu na pilha nem de um time nem de outro, gostei. Mas, pelo visto, o Jesus Valenzuela vai ter que comer muito danoninho ainda pra poder ser escolhido. Tem que errar muito ainda pra poder ganhar mais moral no time de arbitragem da Conmebol. Ele precisa de alguns erros, ele tá acertando demais. Enfim, tá? Super vídeo aí na manhã dessa quarta, 19 minutos de muita informação. Cara, eu tô até cansado, cara. Vai ser até difícil montar a thumb desse vídeo. De tanta informação que a gente teve aqui nesse vídeo. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e dá uma moral também passando lá na Fute Fanatics, cara. Já tem o modelo da camisa verde por lá, tá? Camisa verde já tá lá na Fute Fanatics. Se você quiser comprar, aproveita, vai lá. Gabriel, tem cupom de desconto? Infelizmente não, porque pediram, não foi da Fute Fanatics, eles queriam, obviamente, mas não foi deles. Pediram para poder tirar o cupom de desconto, porque a Fute Fanatics dá tanto desconto que estão até pedindo para poder tirar o cupom. Então assim, tem lá, o que tem lá é o seguinte, a personalização muito barata. Por exemplo, você consegue comprar aqui, ó, o Marcelo 12,
Barato, pô. Ó, R$10 a mais aqui, mais R$10 do número, só R$20 a mais, pô. E tem todos os tamanhos lá da camisa verde. E se pagar no Pix, tem 10% de desconto, é mais desconto do que qualquer loja por aí tá dando nessa camisa aqui, ó. A camisa sem personalização sai por 314. Ah, Gabriel, isso é muito dinheiro. É claro, pô, camisa é caro mesmo, é uma merda. Agora, se você vai comprar a camisa, pô, compra com desconto. Lá na Food Fanatics, vou deixar um link aqui na descrição, tem vários tamanhos, ó. Até o extra, extra, extra G. Tem lá também do P ao extra, extra G. E a personalização também é baratinho. Isso lá na Food Fanatics, produtos oficiais, licenciados, tá? Meu cupom segue valendo para os outros produtos, só não vale para essa camisa verde atual. Inclusive, deixa eu falar só aqui rapidinho, antes de fechar esse vídeo, 20 minutos já, meu Deus. Esse boné aqui eu já pedi o meu, por isso que eu tô divulgando, porque senão eu tinha medo de acabar. Esse boné aqui desponta como produto do ano, tá? Relacionado a Fluminense. Quando ele chegar, caraca, tem um petzinho aqui dos 120 anos. Quando ele chegar, eu vou gravar vídeo de boné. Com esse boné branco, uma semana gravando direto. Vai lá, enfim. Tamo junto, até a próxima, valeu.